só história. Era uma vez então é assim, ó, eu vou contar a história de um grupo onde muitas das coisas que a gente foi pensando, a meu ver, aparecem, mas eu vou fazer uma espécie de edição narrativa com as pitadas de sal, pimenta, açúcar e outras mais que me forem ocorrendo. Então é assim, há 20 anos atrás, quando eu era jovenzinho, eu trabalhei num hospital dia psiquiátrico. Tudo bem? Tem alguma coisa aqui para... Oi? Tá. E eu trabalhei nesse hospital dia chamado A Casa, porque eu queria fazer um mestrado sobre filosofia e loucura. Eu achei que eu não ficaria à vontade de tratar do tema de maneira apenas teórica, acadêmica. Então resolvi fazer uma espécie de estágio numa instituição que me desse matéria mais concreta sobre a questão da loucura. E eu cheguei nesse hospital dia, propus fazer um estágio e, claro, eu não tinha nenhuma formação psi, né? Eu vinha da filosofia, tinha acabado de chegar da França, uma graduação em filosofia, e eles olharam para mim e disseram: escuta, aqui não dá para ficar observando, tem que trabalhar. Falei: ótimo. Ou seja, com a minha bagagem zero, eu fui solicitado a entrar com a mão na massa. Eu não vou contar essa história toda, só para dizer que eu passei mais de 20 anos naquele hospital dia, até que me deram alta. Agora, no meio, o que aconteceu, porque como eu tinha umas ideias esquisitas, eu acho que era isso que eles gostaram, me deram muita liberdade, autonomia, iniciativas várias. Tinha lá um grupo chamado Grupo de Projetos. E nesse grupo tinha alguns coordenadores, uns malucos, e a gente resolveu fazer uma rádio. E passou um tempo, já se esgotou o projeto da rádio, aí tiveram outra ideia. E aí, de repente, numa das reuniões em que a gente pensa, bom, o que a gente vai fazer daqui para frente, um dos pacientes, que eu já vou dar o nome dele, porque ele vai reaparecer várias vezes, chamado Alexandre, ele propõe: vamos fazer teatro. Mas teatro de verdade, não teatro de louco para louco, nem teatrinho de mentira para mostrar para as famílias nas festas de fim de ano. Não há nada mais patético do que aquelas festas de hospital em que se convida os parentes e todo mundo infantilizadamente tenta representar alguma coisa. A gente conseguiu ouvir a sugestão desse paciente, Alexandre, e ao invés de a gente tentar fazer teatrinho entre nós, a gente resolveu chamar um diretor de teatro, profissional.
E esse diretor foi o Renato Cohen, que alguns de vocês conhecem, que era um diretor já conhecido, já tinha uma trajetória muito forte, num tipo de teatro muito experimental, que era próximo da performance. É alguém que pensou a performance a fundo, que já tinha escrito um livro sobre performance, era um pesquisador, professor da PUC, da semiótica, enfim, alguém com muita bagagem e muita disponibilidade de experimentar. E ele imediatamente topou a ideia de trabalhar conosco e convidou um amigo dele, chamado Sérgio Pena, que já tinha tido uma experiência com teatro em Santos, no Hospital Psiquiátrico. Bom, isso é só assim o contexto. Agora eu vou para o que nos interessa. Então, estamos num dos primeiros ensaios dentro do Hospital Dia, com um grupo de 20 pessoas, assim numa roda, e o Renato Cohen traz uns objetos esquisitos e traça um círculo de giz no chão e diz o seguinte: quem está dentro tem superpoderes, quem está fora não tem. Quem quiser pode experimentar. Aí um dos pacientes resolve entrar no círculo de giz, nada mais. Como são propostos alguns objetos, se ele quiser colocar antes de entrar, ele topa um chapéu cubo futurista, assim, de borracha, grandão. Ele põe o chapéu, uma espécie de, entre bengala e cetro. Ele entra no círculo e alguma coisa acontece, uma espécie de metamorfose mágico-poética, porque ele começa a fazer uma espécie de declamação que é uma profecia. Então, no tom profético, está ali uma figura que se agiganta aos nossos olhos, que sofre uma metamorfose, e ali nós temos um profeta que anuncia o fim dos tempos, que anuncia o fim do mundo, que anuncia tudo isso. Se você deixa no contexto meramente hospitalar, é o delírio de um doente mental. Mas no contexto de um dispositivo teatral, é um personagem inventando uma fala poética, profética. Ele sai do círculo de giz, um outro resolve vestir uma capa amarela e pega uma, como chama, não é uma luminária, é como chama isso que você ilumina? Lampião. É um lampião, isso. Quase. Ele entra com um lampião dentro do círculo de giz e ali começa a história de um personagem chamado o Homem da Luz. Já temos dois personagens. E aí se resolve fazer um passeio para fora da clínica e
se monta uma espécie de procissão, com 2 condutores, o profeta e o homem da luz, 2 líderes dessa procissão, 20 pessoas, no final de manhã de uma quarta-feira, no bairro da Aclimação, andando na rua, mas com vários obstáculos. Por exemplo, se anuncia, isso são os diretores, né, que dão pequenas dicas, aqui é o Rio Vermelho, então tem que pular o rio, quer dizer, é uma calçada qualquer, aí cada um pula a sua maneira. Isso vai circulando pelo bairro, e ali se monta uma trupe com 2 líderes, e está formada uma configuração grupal ainda incerta, indeterminada. No ensaio seguinte, os diretores resolvem propor para o grupo o seguinte: exercício sobre comunicação e linguagem, a saber, como é que nós nos comunicamos, humanos, através da palavra, do gesto. Como é que os mudos, surdo-mudos se comunicam? Através de sinais. Como é que os animais se comunicam? E aí vai se fazendo um pequeno laboratório sobre as diversas modalidades de comunicação. E aí se pergunta e que outras línguas cada um fala, porque às vezes pessoas de línguas diferentes também têm jeito de se comunicar. E de repente um dos pacientes, que nunca fala nada, diz alemão. Ninguém sabia que ele falava alemão. Que palavra que você fala em alemão? E ele diz, todo mundo surpreso. E o que significa mesmo essa palavra que você está dizendo? Aí ele responde, ou seja, uma palavra que significa a si mesma. É uma língua já estranha, porque cada palavra significa ela mesma. Uma língua enrolada nela mesma, com um som esquisito, que ele diz que é alemão. Ok. Ficamos com isso. Alguns ensaios mais tarde, os diretores trazem o roteiro da próxima peça. É uma trupe conduzida pelo profeta e pelo homem da luz, em busca de uma torre babelina, que alguém disse que tinha uma torre em algum lugar, e essa trupe está perdida no deserto. E ela cruza obstáculos até ela chegar na torre babelina. E um dos obstáculos é uma tempestade de areia. Aí a trupe está perdida e encontra um oráculo, para quem ela vai perguntar onde fica a torre babelina. Quem é o oráculo? É aquele que fala alemão. Porque não é que um oráculo responde numa língua que a gente não entende bem, que a gente precisa interpretar. Então, esse paciente, que é gorduchinho, baixinho, tem um bigodinho, parece assim um pequeno Buda turco, né? Com um olhar meio vago, como se ele estivesse perscrutando o indecifrável. Vai saber se está, né, se comunicando com as entidades ou as esferas, ou se ele está apenas viajandão na maionese. Não dá para saber, só sabe. Mas ele é o cara que vai responder. Então, chega a trupe e alguém da trupe pergunta:
grande oráculo de Delfos, onde fica a Torre Babelina? E ele deve responder, Oém. Só que, às vezes, ele não responde, Oém. Às vezes ele responde a cidade onde ele nasceu, Bauru. Aí tem que perguntar de novo. Grande oráculo de Delfos, qual é a palavra mágica em alemão? Pá. Aí vem, Uém. Aí o músico, o Wilson Sukorski, que está com a gente, faz esse som ecoar por todos os alto-falantes ao redor. Aí ele fala Uém, e aí esse Uém se multiplica. Uém, 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 Uém. A peça está quase pronta. Como vai chamar essa peça? Uéns, Viagem a Babel. A gente começa a fazer a divulgação. Como é que escreve essa porra do Uéns? Quem sabe? Então, U-A-I-N-S, W-E-E-I-N-Z-Z-Z, ou aí tem várias maneiras de transcrever, porque não dá para saber dele como é que escreve isso. E aí no cartaz vão todas as variações de transcrição e está lá o começo da nossa peça pronta. Primeira apresentação é no Tuca Arena. 300 pessoas vieram assistir. Não só familiares, alguns, mas um monte de gente que ouviu dizer que tem um grupo de malucos que vai apresentar uma peça chamada Uéns, Viagem a Babel. Estudantes e atores e gente de psicanalistas da clínica, tem de tudo. Ok. Na peça, o Alexandre, aquele que deu a ideia de fazer teatro, contracena comigo, porque eu sou um ator, assim como ele. Eu comecei a minha carreira de ator junto com ele, Alexandre. E eu sei de teatro exatamente tanto quanto ele. Eu fico tão nervoso quanto ele quando eu entro em cena. E o papel dele é o imperador anarquista, que é um personagem do Arthur Heliogábalo, um personagem da história que é ao mesmo tempo imperador, ao mesmo tempo anarquista, quer dizer, já é o paradoxo absoluto. E eu já não lembro porque isso faz 20 anos, hein? Eu não lembro o que eu era do lado dele, assim, eu provocava, porque em alguns momentos em que ele assim extrapolava, eu tomava uma distância e começava a xingá-lo, como alguém que está se insubordinando contra o imperador. E eu gritava, energúmeno! Aí pronto, se despertava nele uma potência cênica inacreditável. Aí ele pegava um frango de plástico e jogava em cima do público, porque era a época do frango, do plano, já não lembro, Sarney, Collor, alguma coisa assim, que tinha um frango barato ou caro, eu já não sei. E, sim, tinha um plano também de dentaduras mais baratas. Ele jogava uma ditadura para o público também. E eles faziam de um político que está generosamente, atendendo às necessidades do povo, porque ele tinha essa coisa assim, um pouco muito politizado, muito assim, com frases de efeitos políticos, mas
também, às vezes, antipsiquiátricas, falava mal dos políticos, falava bem do povo, falava mal do povo, falava mal dos psiquiatras. Era uma viagem assim de contestação. E eu acompanhava. Então, o grupo foi se fortalecendo e tal. E a gente foi convidado, um belo dia, para uma apresentação já de uma segunda peça para um festival de Curitiba, Festival Internacional de Teatro de Curitiba, que é muito prestigioso. Eu acho que a gente já tinha 1 ano e meio, assim, ou 2 já. A gente estava fazendo uma peça chamada Dédalus. Um labirinto, Ícaro, Orfeu, Eurídice, umas coisas inacreditáveis. Um pouco de mito, de não sei o quê. Bom, aí eu faço o papel de rei do inferno. Eu sou Hades. E na peça, o Orfeu quer visitar Eurídice. Eurídice está morta, Orfeu está vivo. Ele não pode entrar no inferno. E eu sou o rei do inferno que não deixa. A não ser que ele entre, mas quando sai não olha para trás. Toda uma história ali que eu já nem lembro bem. Enfim, o que acontece? Nós temos um narrador. O narrador chama-se Colazzi. É um senhor já mais idoso, tem uma voz inacreditável, assim, meio trêmula, como que vem das profundezas, sabe-se lá de onde. E é ele que vai dar o fio narrativo dessa peça. Nossa, eu estou confundindo vários pedaços, mas não faz mal, para vocês está bom. Então, o que acontece? Ele, antes de começar a apresentação, eu vejo que esse narrador, chamado Colazzi, está perdido em algum lugar assim. Eu vou até ele e digo: tudo bem, Colazzi? Ele diz: não, hoje eu não vou me apresentar. Como assim, Colazzi? Um festival, está todo mundo aqui, olha que público enorme. Hoje eu vou morrer. Puta que pariu. Colazzi, não sei o quê. Aí eu começo um papo todo lá. E além de tudo, eu perdi o meu texto. Aí eu vejo assim um papel aparecendo no paletó dele, eu tiro um maço de papel e digo: está aqui, Colazzi. Mas eu perdi meus óculos. Aí eu olho no outro bolso, está lá os óculos. Está aqui, Colazzi. Bom, convenci, mais ou menos. E começa a narração. E a narração é algo do tipo assim: minha memória anda fraca. É um texto que mistura Hesíodo, poeta grego, né, com Leminski. Uma obra-prima, assim, a montagem de texto, né? E ele lê aquilo, porque aquilo é assim, é como que está narrando o começo do mundo, né? E o começo do mundo é como se ele mergulhasse naquela matéria primeva, né? E precisa de uma voz que só ele tem, né? Mas ele está sem dente, os dentes caíram, aí não dá para saber se, entendeu, se é um problema odontológico, se é um problema ontológico, você não
Tá. Então está tudo certo, ele está lá, começa a narrativa e a voz sai pastosa, e o que deveria constituir o fio narrativo que sustenta a trama toda, porque não é que tem muita coerência a nossa sequência, e ele começa, a gente vê que vai se apagando a voz dele. Aí tem um momento em que ele tem que fazer o personagem de Caronte. Caronte é um barqueiro que leva Orfeu até Eurídice através do inferno. Estou lá eu, rei do inferno. Está lá Caronte com barquinho, está lá Orfeu e Eurídice. E aí o Caronte vai levando Orfeu e de repente ele desvia e sai pela portinhola do fundo do teatro, para a rua. E eu vou atrás, obviamente. Eu não sei o que aconteceu com a cena, né? O personagem que estava levando o Caronte sumiu, o rei do inferno sumiu, aí eles que se virem, né? Quem sobrou? Eu vou para a rua, encontro ele sentado numa cadeira, com ar de morto-vivo, dizendo: chama uma ambulância, eu vou morrer. Eu estou ali, me ajoelho, né, para poder estar assim na altura dele, em vez de ficar de pé. Não. Cada um com seu traje, né, seu figurino. E aí ele diz: vou virar sapo. E eu brinco, digo: nossa, o príncipe que virou sapo. Por quê? Porque ele estava, pela primeira vez, estava namorando uma japonesa, que era uma das atrizes também, e era a primeira viagem que eles faziam juntos. Então, essa é a lua de mel, né? Então, o príncipe virou sapo. Ele disse: estou indo para o charco. E logo em seguida ele diz: mensagem do ACM, Antônio Carlos Magalhães. Eu digo: Colazzi, deixa o ACM no charco e vamos nós sair dele. Começa a conversa, sei o que, lá, porque a gente tinha apostado junto na loteria, se a gente ganhasse os milhões, o que a gente faria. Aí, enfim, eu consigo negociar com ele que, em vez de chamar a ambulância, eu vou comprar um cheeseburger do McDonald's. E ele aceita a troca. E eu ouço lá, a peça continua, né? A gente está lá na rua. Acaba a peça, aplausos imensos, e o público começa a sair. Por onde? Por essa portinhola que está indo para a rua. E o que eles veem quando eles saem? Eles veem Caronte sentado e o rei do inferno ajoelhado do lado dele. E pensam que isso faz parte da peça, que é a última cena. 300 pessoas saindo pela portinhola e aplaudindo o morto vivo e o rei do inferno. Então, eu agora vou interromper um segundo. Eu vou contar muitas outras histórias, mas eu vou interromper um segundo para pensar o primeiro fragmento que eu contei, aliás, o segundo, Wens, o som, o alemão, a língua glossolálica, esse nonsense, essa ruptura de sentido. Então, olha só, o mais desorganizado dos pacientes, para não dizer um diagnóstico qualquer, aquele que nunca fala, que vomita no prato da diretora, que faz xixi na calça, que não sei o quê. Ele foi escolhido
como aquele que indica o rumo para a trupe perdida no deserto. Aquele que a gente diria, o mais perdido de todos, é ele que vai dizer para todos por onde ir. E é aquele cujo som, eu diria, na linguagem do Guattari, é uma ruptura assignificante, quer dizer, uma quebra de sentido, uma lacuna. É sobre essa ruptura de sentido que o grupo inteiro se constitui. Isto é, o grupo se denomina e se assenta sobre o desvio de sentido. Ou seja, aquele que ninguém ouve, que esse som ninguém ouvia, provavelmente ele tinha uns sons meio anasalados, que pareciam meio mantras, mas nunca ninguém prestou atenção, porque aquilo não significava nada. De repente, o que significa nada, no espaço, no dispositivo teatral, ganha, eu não diria um sentido, mas ganha um lugar. E ganha uma ressonância. E funda o grupo. Nomeia não só a peça, porque depois, como é que vai chamar esse grupo? Companhia Teatral Waynes. É o nosso nome até hoje, Companhia Teatral. O que significa? Ninguém nunca soube. Ninguém sabe o que significa hoje. Mas olha só, o mais excluído dos excluídos, se a gente pensa que os loucos já são excluídos, o mais excluído deles, porque é o cara que não fala, que faz xixi, que vomita, que não sei o quê, é ele que vai, a partir dessa pequena partícula sonora que ele emite, vai constituir por assim dizer, pilar desse território existencial coletivo. Acolheu-se a ruptura de sentido e se fez dela o start de um território coletivo. Então, olha só, o solitário que deu o elemento para que o coletivo se constituísse. Não sei se está claro o que eu estou dizendo. Segundo momento que eu queria chamar a atenção. O Colazzi, o narrador, também está lá o fudido, o perdido, o que vai morrer hoje. O que não vai se apresentar porque ele vai morrer. E, portanto, ele sai da cena porque ele vai morrer. E alguém o acompanha. E depois isso vira a última cena da peça. Ou seja, aquilo que é excluído, a morte, a solidão, a morte, é incluída, mas não negada. Esse limite entre a vida e a morte está presente o tempo todo nesse grupo, porque todo mundo tem a sua abissalidade assim, vizinha, né? E portanto, na verdade, tudo é por um triz. É por um triz que ele não morreu. É por um triz que ele não se apresentou. É por um triz que cada um sobrevive. É por um triz que a peça acontece. Tudo é por um triz. Mas o por um triz não deve ser
escondido, ocultado, recalcado, ele deve fazer parte, tem que aparecer. Essa fragilidade, essa precariedade, essa vizinhança com o abissal, com o desmoronamento, faz parte, inclusive, da vida coletiva. Em geral, é isso que a gente esconde, ou expurga, ou recalca, ou, em geral, deposita em um personagem considerado o bandido, o marginal, o louco, o craqueiro. Toda família tem o seu louco, onde ela deposita toda a sua loucura, ela se vê livre e o cara carrega a loucura da família. Só que aqui ninguém carrega a loucura do outro. Ela é partilhada, ela é acolhida. Por exemplo, o Enz não fica só com ele, vai para todos. Todos podem dizer o Enz e repetir com ele e ecoar o som dele. Então, o que era o mais solitário, o mais nonsense, o mais inaudível, pode pertencer a todos. Terceira cena. Essa é também em Curitiba. Por quê? Festival internacional, maior luxo, a gente, sei lá, ficou num hotel 5 estrelas, um troço inacreditável. Um hotel com pé direito altíssimo, um elevador panorâmico, sofás giratórios, azul claros, um troço fenomenal. Ali está todos os atores de preto esperando a van chegar para levar a gente até o teatro. E eu vejo um dos nossos atores, todos de preto, né? Um dos nossos atores sentado naquela poltrona giratória, azul clara, gigantesca. Ela sentada assim, à mesa, tomando um café, lendo um jornal. Eu olho para ele assim de longe e digo, puta, que coisa. Marquinhos é assim, é um garoto lindo, um olho azul, assim, maravilhoso, cabelo branco, magrinho, esquizo total. De vez em quando sai uma palavra, sai uma frase deslocada. Ele está ali, lendo o jornal. Aí eu de longe digo, puta, se eu não conhecesse, eu diria, um ator polonês na sua turnê internacional. Talvez o melhor ator da Polônia, lendo a crítica que saiu no jornal sobre a peça que ele apresentou no dia anterior no Festival Internacional de Teatro. Bárbaro. Eu fico com essa imagem e eu me aproximo ali, porque eu também quero tomar um cafezinho, e de repente eu vejo. Ele está de sandália. Não é sandália, chinelo. Chinelo Riders. Ou Readers, como é que fala? Riders. Sabe, aquele bem chulo, né? De praia e... não sei que praia assim, bem farofeira. De repente eu vejo que a unha dele, do pé, do dedão, ela faz assim, ela é assim, ele nunca cortou aquela unha. Aquela unha é uma espécie de matéria que constitui um bloco, é um bloco inumano. Puxa, essa unha, né? Que aí já desmonta a minha imagem anterior, o ator polonês
turnê pelo Brasil. Não, a unha me chama a atenção. E a unha, depois eu pensei, a unha, esse bloco de unha que aparece, e é para aparecer mesmo, não esconde, está ali. E eu me pergunto, depois eu perguntei, o que significa essa unha? É o inumano em mim, nele, né? E eu me digo assim, quer dizer o seguinte, mais ou menos, não chega perto demais, hein? Isto é, a frase do Deleuze, meu território é minha distância. A unha quer dizer, eu preciso dessa minha distância. É quase um cartaz, assim, não chega muito perto. Que necessidade de uma certa solidão, de não ficar, né, abraçando, fingindo que somos todos iguais, nada. Ele tem uma singularidade absoluta. Oi? A frase é do Deleuze, do território. Meu território é minha distância. Ou você pode inverter, minha distância é meu território. Quem não vive isso em algum momento? Precisa da sua solidão. Não chega perto, não invade. Qual a frase? Agora você já me confundiu. Meu território. Agora eu já não sei se é isso ou o contrário. Mas não faz mal. Minha distância é meu território. O meu território é minha distância. Distância. Oi. Eu posso pensar isso no caso do bispo do Rosário ter acordado dele? Sem dúvida. Claro, o bispo do Rosário é o exemplo maior. Sem dúvida. Agora, é a distância que ele precisa, mas ao mesmo tempo, ele faz parte do grupo. Com essa distância, ele não saiu do grupo, ele não quis deixar de viajar, ele sempre vem nos ensaios e ele é cupido na peça. Cupido, olha, a peça dura, sei lá, 1h40. O que ele faz na peça? Tem um momento em que ele vem com, como chama aquele negócio que segura as flechas? Oi? Aljava. Isso, esse negócio aí. Como é que é? Fala de novo para eu... Aljava. Aljava. Então, ele vem com a aljava dele, ele tira uma flechinha, ele aponta para Eurídice e solta a flecha. É óbvio que a flecha não necessariamente atinge ela, porque para isso precisaria de uma pontaria, uma precisão, não precisa. Ele solta a flecha cai meio perto dela. Pronto. Esse é o papel dele, por 1h40. Tudo que ele faz é isso. O resto do tempo, ele passa ali fumando, pedindo cigarro para alguém do público, pedindo cigarro para outro ator. Mas é isso que ele faz. E ele faz isso com uma graça que é inesquecível. É o momento dele e acabou. Esse é o da unha. Meu território é minha distância. Mas ele faz parte do grupo com isto. Assim como o Colazzi faz parte do grupo com a sua morte. E o Wayne faz parte do grupo com aquele som. Percebe? Cada um tem a sua singularidade, que
carrega uma certa solidão, ou um certo espaço vital, ou uma certa inflexão muito própria. Mas é isso que importa, que cada um preserve absolutamente a sua singularidade. E em nada a singularidade de cada um impede o coletivo. Ao contrário, é um coletivo constituído de singularidades. E esse coletivo só existe, outros tem outra lógica. Outros talvez precisam disciplinar todo mundo, para todo mundo ficar no mesmo ritmo, para todo mundo estar em cena ao mesmo tempo, ou morrer ao mesmo tempo. Aqui nada disso. Cada um morre na sua hora, ou fuma na sua hora. Então tem algo, a gente falava do ritmo, né? tem o tempo de cada um. O tempo do Collazo que vai acabar a cada dia. Ele levanta a cada dia e diz: hoje eu vou morrer. E o dia é uma longa travessia em que ele consegue atravessar o dia sem morrer. Mas isso ele viveu ao longo de 18 anos com um grupo. 17. Ele morreu há 3 anos atrás. E quando ele morreu, a gente disse: puxa vida, finalmente ele morreu, depois de 17 anos dizendo que ele ia morrer todo dia. Não é que ele morreu? A gente já nem acreditava. E quando ele morreu, que o Collazo ele era sobrinho avô de um cardeal arcebispo, de alguma coisa da igreja ali. E quando ele falava, tinha alguma coisa assim, o tom tinha uma filiação, né? Quase papal, mas desmoronado. Papa desmoronado. É bárbaro essa figura do Papa. Não sei se vocês viram Habemus Papa, não sei o quê. Esses filmes em que o Papa não tem poder. Ele não tem poder algum, ele talvez não quer o poder. Então Collazo era isso, era assim, numa outra peça ele fazia a figura de um imperador, todo cheio, majestoso, mas é um imperador sem poder nenhum, que fala baixinho, não sei o quê. Bom, agora, vou contar uma cena mais recente. São 20 anos, é muita coisa. O que aconteceu? Um belo dia, eu fui para um colóquio em Londres, não sei o quê, e eu cada vez que ia para um colóquio, eu levava, mesmo que eu tivesse que falar sobre empirismo transcendental, eu enfiava o Enns no meio, de algum jeito. E não é que funcionou, porque eu estava lá em Londres, terminou a minha fala, vieram 2 garotos finlandeses e perguntaram assim para mim: vocês teriam interesse em se apresentar na Finlândia? Eu achei que eles estavam brincando, né? Mas sim, temos todo o interesse. Aí eles disseram: bom, vocês querem Helsinki ou Lapônia? Eu falei: nossa, Lapônia, não é lá onde mora o Papai Noel, ou da onde ele veio? Não sei se é, mas... porque lá tem, como chama? Oi? Renas, isso.
3 meses depois, o grupo estava se apresentando em Helsinki. Aí, Alexandre, diante da plateia, porque tem um tradutor, porque está tudo organizado assim tem as legendas, mas 70% da peça é caco, é improvisação, é incidente. Então tinha um americano que trabalhava, tinha sido meu aluno na PUC, eu achei que ele combinava com o grupo, e eu levei ele para visitar, ele se deu super bem com os atores, não sei o quê, ele virou parte do grupo. Que é assim que eu fazia, eu aliciava e tchau. Está ali ele, John, americano, se deu super bem com o Alexandre, iam comer feijoada juntos, iam beber, não sei o que lá. E aí, o John traduz no palco finlandês as cenas. E o Alexandre, impressionado com a beleza e frieza dos finlandeses, cada mulher é uma escultura, mas gélida. Aí ele solta-se: o que falta para vocês é sexo. E o cara traduz. Eles estão precisando de amor. Eu vou dar para vocês um vale transa. Bom, a experiência finlandesa foi: a gente morava numa ilha e todo dia vinha com balsa até Helsinki. E aí, numa dessas viagens para a balsa, aliás, na primeira, porque a gente estava, uma mala de um dos atores tinha se extraviado, e aí dentro da balsa eu precisava ligar urgentemente para alguém, e eu não tinha celular. Quer dizer, eu não tenho celular, mas eu não tinha ali, para essa emergência, nenhum de nós tinha, porque os celulares lá não funcionavam, o país do celular, mas os nossos não funcionavam, sei lá por quê, e eu fui pedir para um cara um celular emprestado para poder resolver uma pequena emergência sobre a mala de um dos atores, não sei o quê. E o cara me perguntou: mas quem são vocês? Eu falei: é um grupo de teatro. Sim, mas o que vocês estão fazendo nessa ilha? Aí eu contei em breve, e ele foi fazendo tanta pergunta. Eu disse: mas que caralho, né? Que é um inquérito policial, aí eu repeti o meu pedido: será que você poderia emprestar o celular por um momento para a gente resolver uma emergência? E aí ele, acariciando a luva preta dele, de couro, disse: não. Porra! E subiu o sangue dele. Ele disse assim: olha, em inglês, né, inglês macarrone, um dia o senhor vai precisar de um gesto generoso, e o senhor vai lembrar desse momento aqui. O senhor vai precisar de solidariedade. Aí o que ele responde: o que vocês precisam não é de solidariedade, é de um celular. Eu diria assim: não há frase que represente melhor a nossa época do que essa. Me subiu o sangue ainda mais. Mas, pelo visto, o sangue dele também subiu, pela minha provocação. E aí eu vi que ele estava com um cara muito forte do lado dele. E na saída da balsa, eu senti alguma coisa, que eles iam me pegar. Aí eu colei no nosso ator gigante, que intimida até mesmo um fascista. Aí grudei
grudado no meu ator. Nada me aconteceu. E depois eu soube que esse cara que é uma ilha super luxuosa, que vive gente muito rica e aristocratas da cultura, não sei o quê, e ele é simplesmente o diretor do museu mais célebre da Finlândia. Esse fascista. Então, acabou a viagem da Finlândia, e aí vem um pedaço que eu quero, que aí tem tudo a ver com o nosso assunto, porque no meio eu enfio umas anedotas que eu gosto, só pelo prazer, que não tem nada a ver com o assunto. Essa da Finlândia não tem nada a ver com solidão, nem com coletivo, tem a ver com falta de solidariedade e fascismo, que também, bom. O que acontece? O finlandês que tinha me procurado no final da palestra lá na Inglaterra, que tinha proposto essa conexão, ele fazia parte de um pequeno grupo chamado Molecular Org, que é um grupo guattariano, que vivia na Finlândia, em Helsinki, e que era constituído por 6 pessoas. A Finlândia é um país muito pobre de gente, rico de celular, de sei lá que outras coisas, mas tem pouca gente, né? Então eles eram 6. Mas eles tinham ideias geniais. Entre essas, convidar a gente, conseguir convencer o Festival Internacional do Teatro da região do Báltico a trazer um grupo que não é do Báltico, né? Que é de Vênus, mais ou menos, para fazer parte. Mas foi um sucesso, adorar. Pois, o que acontece? Ele, que é um professor também de economia na universidade, resolve fazer um tour com os estudantes dele de economia por vários países, de navio, porque essa é uma iniciativa das universidades lá, os jovens têm que conhecer o mundo e os problemas do terceiro mundo, não sei o quê, então eles fazem uma excursão que dura 2 meses para pesquisar a miséria do mundo, etc. Mas ele teve a ideia de incluir o ex nessa viagem. Então, ele fez um convite, vamos fazer o seguinte, vocês viajam para Lisboa de avião, a gente vem de navio, vocês sobem no navio, e no trajeto entre Lisboa e Santos, a gente monta o Molecular Org, junto com o EINS e com um coletivo francês chamado Presque Ruines, Quase Ruínas, que é também um grupo meio guattariano. Nós 3 juntos vamos montar uma peça no navio. Mas de Lisboa até Santos? Isso, no trajeto, dentro do navio. Quando ele manda esse convite, ele pergunta assim, a proposta lhes parece suficientemente impossível para ser desejável? Aí eu entendi desde o primeiro instante que é um irmão de alma esse cara, porque é disso que eu gosto, é desse tipo de loucura que faz falta, né? Na Finlândia, no Brasil também, enfim. Ok, fizemos uma aliança, né? E aí, depois deu um pepino lá na universidade, com os estudantes, não sei o quê. Então, aquela viagem com os estudantes de economia foi cancelada, mas ele manteve esse projeto. E a gente conseguiu viabilizar financeiramente. Aí vai lá, o grupo inteiro para Lisboa. Encontra Molecular Org, Presque Ruines, entra num navio que não é um mero navio, é um cruzeiro, chamado como
chamado mesmo? Não sei o que of the Seas. Como é? Splendor of the Seas. Muito bem. Ele fez a lição de casa. Chama exatamente assim. The Splendor of the Seas. Eu estava emocionadíssimo. Imagina o grupo Waze, que nasceu ali quase que por acaso, numa configuração institucional psiquiátrica. A gente já tinha abandonado faz tempo o hospital psiquiátrico. Por quê? Porque eles queriam que a gente virasse meio uma vitrine do hospital. A gente saiu fora. O grupo inteiro desembarcou do hospital, do circuito psiquiátrico. Viramos uma companhia de teatro autônoma, não vinculada a instituição nenhuma, não financiada por coisa nenhuma, não dirigida. Enfim, estávamos ali nós, com toda a autonomia que isso dá, com toda a liberdade, inclusive de aceitar projetos malucos desse tipo. E a gente tinha um diretor, porque o primeiro diretor, Renato Cohen, morreu. O segundo diretor era de uma vaidade excessiva e estava começando a trabalhar com a Globo, e a gente resolveu se separar. Depois tivemos com esse novo diretor, cujo nome não precisa dizer aqui. Então, foi um trabalho interessante. A gente fez uma peça chamada Finnegan's Wake, não é Finnegan's Wake, como o título do livro do Joyce, o mais famoso, ilegível, ininteligível. A nossa peça foi baseada nesse livro, mas, enfim, fomos para Lisboa junto com esse diretor e o plano era: entra no navio, ensaio todo dia para montar a peça inspirada no livro do Kafka chamado América ou O Desaparecido. Por quê? Porque no América ou O Desaparecido, um sujeito que mora na Europa, jovenzinho, engravida, empregada, o pai fica possesso, manda ele viajar para encontrar o tio da América. E aí ele viaja e no navio acontecem várias coisas, e quando chega na América acontecem coisas ainda mais esquisitas. Enfim, é um perdido na vida que a proposta, por que a proposta era montar essa peça? Porque tinha uns textos do Guattari sobre Kafka e teatro, e como é que tem a ver Kafka, cinema, teatro. Então, a decisão era: vamos montar uma peça e vamos fazer um filme. E pronto, estamos lá dentro do cruzeiro. Eu nunca tinha viajado num cruzeiro, não sabia o que era um cruzeiro. E eu vou descrever para vocês. Não sei se alguém de vocês já viajou no cruzeiro. Alguém já viajou? Você. Quem mais? Você. Para quem não sabe, não sei se vocês viajaram num cruzeiro parecido ao que eu vou contar. Esse cruzeiro é gigantesco. É uma espécie de hotel flutuante de 10 andares, luxuosíssimo. Tudo atapetado, corrimões dourados, lustres pendurados no pé direito altíssimo e elevadores panorâmicos. E restaurante por toda parte, de todo tipo, chinês, japonês, comida brasileira, italiana, isso aqui. Entretenimento incessante, cinema, bingo, cassino, show, música do lado da piscina no último andar, imagina, 10º andar, piscina, ao ar livre, um telão gigantesco, você está dentro da piscina e você assiste alguma coisa. O que você vê no telão? Bárbaro, você está dentro da piscina e vê no telão
aquilo que você veria se você virasse a cabeça para o lado. Você vê o mar. Sauna. Jantar com o capitão. Travessia do trópico de não sei o quê. Do Equador e tal. Tinha de tudo, tudo, tudo. Um bombardeio semiótico inacreditável. Qual era o lema? O imperativo do prazer. O tempo todo. Tenha prazer, tenha prazer. Empanturre-se com comida. Empanturre-se com entretenimento. Gaste o seu dinheiro no bingo, no cassino, no nananã. Um inferno. Um salão gigantesco para jantar. Aí, claro, qual é a regra? Servir os clientes com todas as suas extravagâncias. Os nossos atores com a sua extravagância. Garçom, pode trazer mais uma sobremesa? Pode. Pode trazer mais uma? Pode. Está na 10ª sobremesa. Cara. Tem que satisfazer o cliente. Essa é de inclusão pelo consumo. Mas estavam só vocês no navio, tinham pessoas? outras 2.000 pessoas. 700 empregados. Servindo o tempo todo tudo. Que moravam no submundo do navio, que a gente nunca entrou lá. Um mundo paralelo, que devia ser, sei lá como é que eles viviam. De vez em quando, esses empregados pulam, porque não dá mais, né? São hiperexplorados, subremunerados, mas estão sempre com um sorriso. Como disse um dos nossos atores, your smile is my smile. Ou, your card is my card. Quer dizer, um dos nossos atores chamou esse mundo, o mundo contemplástico. Contemplástico. Quer dizer, é um mundo da contemplação, do plástico. Tudo é de plástico, é o artifício total, o consumo total, o empanturramento total. Não há espaço psíquico para nenhuma solidão. Não há solidão possível nesse navio. Você quer um pouquinho de solidão? Vai para o teu quarto. Aí você ouve o megafone. No 5º andar, bingo, às 3 da tarde, você está convidado com a presença de não sei o que. Aí você põe um troço assim no ouvido. Você vai ligar a TV. Você liga a TV e estão mostrando um repórter no 10º andar na piscina entrevistando um, dois. O navio inteiro é feito para isso. É o capitalismo levado à sua enésima potência. Nada mais é o navio do que o nosso mundo. Concentrado, condensado, intensificado. Se não ofendesse as vítimas do nazismo, eu diria, é um campo de concentração às avessas. Não é que falta tudo, se entuxa tudo. Agora, estamos lá nós, querendo fazer uma peça sobre Kafka. Como? A gente se refugia no 4º andar, numa sala, mas a gente vai rivalizar com isso tudo, com essa indústria de entretenimento, a gente vai perder de antemão, não tem como montar uma peça. Mas quem tinha bolado o projeto queria de todo jeito que saísse um filme. Aí fizeram cenas aqui e ali, tudo assim, alucinantemente patético. Esse esforço de levar a cabo um projeto a todo custo.
Quando o mais interessante dessa experiência é constatar no meio dela que o projeto inicial já era a que abandonar aquilo que se tinha planejado. Abandonar, largar e ver o que acontece. Não rivalizar para a todo custo produzir. Sabe o que? Não produzir. Talvez seja essa a maior chance de sobreviver ali no meio. Se dá a chance até mesmo de se desmanchar. Olha só, se desmanchar não é fácil. Um grupo que há 16 anos, isso já faz 4 mais ou menos, há 16 anos está assim num pique e tal, de repente, sabe o que? Vou jogar um outro conceito. Não é fazer obra. O Blanchot tem uma noção que eu gosto muito, chama, em francês, désœuvrement. Desobramento. Não é desdobramento, desobramento. Não é fazer uma obra, mas desfazer. Se permitir desobrar, sair do circuito da produção de um produto, ou da solidez de uma configuração, para que outra coisa aconteça. Outra coisa, a gente não sabe o quê, né? Então, o grupo, por assim dizer, se torna algo como um corpo sem órgãos. É esquisito, tudo que eu estou falando agora é esquisito. Um belo dia, a gente já não sabia o que fazer. Um belo dia, uma das coordenadoras, que tinha escrito uma tese sobre o grupo e estava com a tese no iPad dela, resolve ler para o grupo fragmentos da tese dela. E a tese dela era, entre outras coisas, essa ideia do desdobramento num coletivo. E outra ideia que tinha muito fortemente era sobre o que é viajar com um grupo. Viajar com um grupo onde tem algumas regras mínimas. Primeira regra, é proibido desaparecer. A gente vai e volta, não pode desaparecer no meio. Agora, imagina, um navio com 2.000 pessoas, a balaustrada, assim, dessa altura. De repente, um pequeno acesso de angústia. Um dia eu notei que um dos atores tinha saído bravo de uma discussão com o outro e foi para o seu quarto. Foi correndo para o quarto e eu não ouvi. Pensei, ele foi pela varandinha, que também a balaustrada era. Quase morri. Aí eu vislumbrei que ele estava lá no canto da varanda fumando. Tudo certo. Mas era aí, o risco. O tempo todo o risco. Como lidar com o risco sem disciplinar, sem fazer da vida coletiva um controle incessante, né? Mas essa presença que é vizinha, que tem o jogo todo das singularidades, mas ao mesmo tempo tem a atenção, o cuidado, isso tudo faz parte. Né? Faz parte não porque eles são loucos, mas talvez faça parte de qualquer coletivo, essa espécie de delicadeza que é poder
poder coexistir com o mundo do outro, mas também cuidar para que ele não só sobre no seu mundo. Então, o que aconteceu? Ela leu, e isso assim, de algum jeito, assim, deu nome ao que a gente estava vivendo. Desdobramento, que é o que a gente estava vivendo, uma espécie de desfazimento do projeto, da obra, do resultado, do rendimento. E aí, outra coisa pode acontecer. Outra coisa. Que não é produzir uma peça, né? Que é se deixar atravessar por uma espécie de situação caótica que talvez abra o grupo para poder se reconfigurar depois de outra maneira. Às vezes precisa de um certo caos para remontar de outro jeito. E a gente teve uma discussão inacreditável com o diretor, que queria a todo custo impor uma disciplina, fazer a peça, isso, aquilo. Bom, nós brigamos. Talvez um dos resultados mais interessantes dessa viagem tenha sido: a gente não jogou o diretor no mar aos tubarões, mas a gente se desfez da direção. Ou seja, a partir dessa viagem, a gente não tinha mais diretor. E ao invés de buscar desesperadamente quem iria substituir esse diretor, a gente resolveu que não precisa de diretor. Para que diretor? Para que diretor? Aí não tem diretor. Ou melhor, não é que não tem diretor. Todo mundo é diretor. Tão legal, tão mais legal isso. Tão mais divertido, tão mais democrático, tão mais caótico, tão mais insuportável às vezes. E não tem o chefe, o diretor, o comandante. Que não tem aquele que se sobrepõe a todos e preside e diz como tem que ser. Então a gente começou a viver uma situação onde o que fazia a dinâmica é o jogo das singularidades, sem que ela se submetesse a um. Eu falei da fórmula N-1 para vocês? Não, é isso. O que é N-1? Além de ser a editora que a gente tem, que logo mais eu faço o marketing, é uma fórmula que está no Deleuze-Guattari. N diz respeito a uma multiplicidade. É aquele elemento que quer se sobrepor a todos. Um diretor, um papa, um presidente, uma doutrina, o capital, o significante, Édipo, o que vocês quiserem. É um que se sobrepõe. Só que, qual é a operação interessante? Ele menos subtrair este que ameaça se sobrepor ao conjunto. É uma operação necessária o tempo todo. Nunca você está livre de que dá um golpe, né? Só que esse eu repito, pode ser uma pessoa, pode ser um pensamento, pode ser o capital, é um Édipo também é né? O significante também pode virar quando tudo fica submetido. Ou seja, os candidatos a são infinitos. O Estado é Então, Pierre Clastre, uma sociedade que não tem Estado, não porque ela é atrasada, mas porque ela tem a inteligência de conjurar a ameaça desse monstro que vai produzir hierarquia, chefia,
organização, verticalidade. A inteligência das culturas indígenas é de esconjurar o estado que ameaça aparecer. N-1 é a operação mais radical possível e que garante que um coletivo não esteja submetido ao que é uma espécie de transcendência, e que garante que as singularidades possam entre si terem esse jogo de distância, proximidade, colisões, sem que elas se submetam ao... Diga lá. Mas para manter esse espaço de N-1, quem que escreve o projeto, o edital, a burocracia, com o Estado, com... Isso mesmo. Dilema. Vocês que têm que escrever edital o tempo todo, como é que vocês resolvem isso? Vai lá. Um grupo de 3.000 autoras está supervisando. Aí o de São Paulo se organizou para se encontrar, não haver representatividade negra, indígena, trans. Aí quem tinha tomado a atitude de articular eu e mais algumas pessoas, a gente se viu nesse lugar de responsabilidade, porque a gente organizou um encontro. Aí uma série de pessoas contestaram a organização, e aí a gente resolveu, a gente não vai mais chamar encontro e vamos fazer um simpósio da diversidade. A gente assumiu esse papel de digamos, mas buscando diversidade. E eu fico me debatendo nesse lugar que eu estou agora, porque eu estou justamente tentando buscar um último, assumindo esse papel centralizador. Mas então, eu tenho minhas dúvidas se isso é realmente um. Entendeu? Porque o é mais global, é mais poderoso, é mais. Isso aí pode ser umzinho. Finlandês, uma iniciativa, entendeu? Não é porque é óbvio que precisa que alguém tome a iniciativa, que alguém faça isso, que alguém faça... Claro, a gente não dá para viver assim em estado de caos ou de corpo sem órgãos. Não dá. Precisa, às vezes precisa ter um órgão, às vezes precisa fazer xixi, às vezes precisa comer, tá tudo certo, isso se mistura. Ou seja, eu diria assim, o N-1 não significa ausência de estratégia, não significa ausência de uma certa organização, não significa a defesa do nada, nada disso, mas significa sim uma certa inteligência estratégica que evite a cristalização de um poder vertical, transcendente, que depois engessa esse jogo. É isso. Oi? Boa definição, É isso. Porque senão a gente fica no dilema. Eu não posso fazer nada porque não é democrático. Imagina, iniciativas são o mais bem-vindo. Leiam da N-1 edições o livro chamado Aos Nossos Amigos, Crise e Insurreição. É maravilhoso esse livro, porque esse livro fala disso, porque significa, ao mesmo tempo, a recusa do Estado, mas o estímulo às iniciativas de toda ordem. Não é ficar de braços cruzados, não tem Estado, também não faço... Não, ao contrário, iniciativas que não precisam representar todo mundo. Por quê? Porque se você acha que qualquer iniciativa precisa ter o consenso de todos, que você vai representar o coletivo, você começa uma assembleia que é infinita, toda a energia se esvai inteiramente
e a tua iniciativa nunca vai sair. E quando sai, ela sai burocraticamente e completamente esvaziada. Então, ao contrário, iniciativas de todo tipo, às vezes autônomas, às vezes radicalmente, digamos assim, não consensuais, foda-se, porque esse democratismo é uma espécie de freio, ele esvazia a energia, ele é feito para isso, é um amortecedor. Vamos estar todo mundo de acordo, enquanto todo mundo não estiver de acordo, a gente não faz nada. Pelo amor de Deus, a energia toda vai na discurseira e nas manobras para discursar mais ou manipular. Então, tem aí uma espécie de saudável anarquismo, que não é propriamente um anarquismo, é mais do que isso, quer dizer, mas é uma certa maneira de pensar o político liberado da representação, da representatividade, dos mecanismos de representação que dão nisso aí que a gente está vendo. Isso tudo é a representação, né? Os deputados, os senadores, os que falam em nome de, né? A gente sabe que é em nome do JBS que eles falam. Então, quer dizer, como tudo isso se liga, né? Porque a gente está pensando um coletivo pequeno, mas é óbvio que um coletivo pequeno é um laboratório inacreditável para pensar um coletivo grande. Eu estou há 20 anos no ENS, para mim aquilo é um laboratório extraordinário. Por quê? Porque eu vejo dinâmicas que podem, cuja lógica pode servir para pensar outras escalas maiores. Eu dou um exemplo. O Guattari viveu a vida inteira dele entre a clínica psiquiátrica de Laborde, onde ele morava, que ele dirigia, onde ele trabalhava em parte, e Paris, onde ele tinha um apartamento, as viagens dele do Japão para o Brasil, onde tinha alguma iniciativa mais deslocada, ele ia, entendeu? Diferente do Guattari, do Deleuze, ficava ali plantado, feito um cogumelo, escrevendo, pensando e tal, tudo lindo, mas são duas velocidades, né? Um precisava viajar o tempo todo, o outro não aguentava viajar, porque ele já tinha tantas viagens em intensidade que ele não queria, ele dizia assim, não se mexer demais para não espantar os devires. Mas o outro precisava se mexer muito, porque ele ia coletando os devires do planeta inteiro. Bom, não importa, diferente dos outros. Mas estamos lá, na clínica de Laborde, o Guattari que veio a vida inteira lá. Tem uma passagem no livro Caosmose, em que ele diz uma coisa maravilhosa. Ele diz, como pensar uma instituição que pode ser careta, pode se cristalizar, mas como reabri-la o tempo todo para iniciativas outras, para espaços outros, para dinâmicas outras, como pensar a instituição polifonicamente. Não é fazer coro, polifonia. Há vários universos naquele universo. Como cuidar deles, intensificá-los, desejá-los e imediatamente ele diz, isso tudo também deve ser pensado numa escala de uma cidade ou de uma sociedade, polifonicamente, ao invés de pensar homogeneamente, né? Então, vocês veem que essas experiências que às vezes são diminutas ou minúsculas, elas podem ser um laboratório extraordinário para pensar lógicas de funcionamento ou de disfuncionamento que podem servir numa outra escala. Por isso que o Guattari chega a dizer que às vezes a lógica de uma
revolução pode ser encontrada num texto do Joyce, de um Kafka ou de Lautréamont. Diz, porra, mas uma revolução é um troço, né? Revolução Russa. O que você vai fazer com um Joyce, um Finnegan's Wake? Onde que está ali? Mas justamente essa ponte que é maravilhosa. Como é que na arte, por exemplo, na literatura, se experimentam modalidades intensivas, linguageiras, agramaticais, que depois iluminam um processo de construção coletiva. Diga lá, vai, que você está saindo pela boca, estou vendo. Sim. Vai lá. É que nesse caso do Joyce do Lautréamont, ainda tem a figura do gênio. Assim como na Revolução ainda tem a figura do general, que é importante, que para manter essa polifonia, parece que é necessário um certo tipo de despotismo de esquerda. Ou um exemplo, por exemplo, da Frente de Libertação Zapatista, né? O caso do subcomandante Marcos, que desapareceu e entregou o poder para toda a comunidade, mas ele ainda existe essa fantasmagoria do subcomandante. Né? Ele não é nem o comandante, o posto de comandante está vazio, mas o subcomandante ainda precisa estar ali para lidar de frente com a instância burocrática, com o exército alheio, com as forças opressoras. Então, o que você está levantando, de fato, é um problema, digamos assim, um dos problemas mais candentes hoje, sobre o que é uma luta que reinvente os modos de organização. Todo mundo está com isso. Não é partido? Não é sindicato? Não. É movimento, mas tem líder, não tem líder? Como é que a gente se organiza? Frente a um exército, a um capitalismo, que são hiper-organizados, estratégias calculadíssimas. Como é que você reage a um golpe que foi calculado de A a Z, assim, nos mínimos detalhes, nessa aliança entre o judiciário e o sistema financeiro e a mídia, não sei como você vai assim no... Né? Então, como? Então, é um problema que eu não tenho nenhuma resposta para isso e eu acho que os livros não têm uma resposta, porque a resposta, num certo sentido, está nas ruas, virtualmente. Ela vem vindo, tem experimentações diversas e nenhuma delas é definitiva. Né? E talvez é o estado de experimentação. Eu acho que esse livro, por exemplo, do qual a gente está falando, Aos Nossos Amigos, Crise e Insurreição, é uma tentativa de pensar com esses aportes do Deleuze, com os aportes do Foucault, com a experiência de da Espanha, da Turquia, dessas revoltas, Primavera Árabe, etc., as lições que como retomar esse problema a partir de um N-1. O que não significa, o N-1 não significa que não possa surgir uma liderança e depois desaparecer, que não possa ter iniciativas às vezes mais fortes, que não possa, mas como garantir a circulação, a não cristalização, quer dizer, você quer falar, né? Vai lá. É porque eu acho que existe não sei qual seria a palavra, que eu não acho que é confusão, é intencional, é uma confusão intencional entre não hierarquia e não verticalidade e não liderança com caos, assim, sabe? Não é uma confusão, é intencional, me parece a intenção de quem está no poder que a gente pense que a ausência de liderança vai gerar o caos. E esse livro é muito massa, porque ele mostra muitas coisas de vários movimentos do mundo todo
que apontam como exatamente o contrário, assim. Tem uma hora que ele fala uma coisa que eu acho muito massa, que ele diz, quando tem os furacões, o furacão Katrina, quando tem terremoto, não sei o quê, ao invés de acontecer exatamente o que o governo quer que a gente pense que vai acontecer, que é o caos, todo mundo roubando, todo mundo se matando, o que acontece é uma rearticulação orgânica, que é exatamente o oposto do homem lobo do homem. E aí, o que eu fico pensando é que tipo, esse N-1 não é necessariamente abandonar a possibilidade de se organizar, quer dizer, não é isso, eu acho, né? É abandonar a possibilidade de construir estratégias e mecanismos de organização. Mas eu acho que talvez é a possibilidade de rotacionar essas organizações. Tipo, tu falou do comandante Marcos. Quem é o subcomandante Marcos? Quem garante que a mesma pessoa sempre está falando enquanto o subcomandante Marcos? O subcomandante Marcos é uma personagem criada para ocupar esse buraco que o Estado exige, que é uma liderança, mas eles só botam esse buraco que o Estado exige, criando um personagem anônimo. Um personagem que pode ser. Eu não sei como é que funciona exatamente no caso do Batista, mas pode ser que uma hora foi você, outra hora foi aquela pessoa, outra hora foi uma mulher, sabe? Tipo, era como sabotar essa exigência que o Estado, que o capitalismo, que o mundo tem de que a gente precisa de lideranças. Que é, por exemplo, o que o MPL faz, me parece, ou fez em 2013, que é tipo, tá, precisamos de líderes, a gente vai mandar 15 líderes e cada um vai falar uma vez com uma empresa diferente, e aí tipo, a gente não cristalizou. Eu acho que talvez isso seja um caminho. Ótimo, não, tá ótimo. Tem uma fala no documentário Martírio que estão tentando prender e retirar os indígenas e falam, mas chama a liderança de vocês. Aí eles falam, não, se vocês querem prender a liderança, vocês vão ter que prender todo mundo, porque prender eu, a criança, o cachorro, os mortos, a árvore, vai ter que levar todo mundo para a delegacia, porque ninguém... Martírio. É um documentário. Esse tipo de organização relacionada a pequenos grupos, a micropolítica, eu pessoalmente sinto que é a única forma que eu consigo realizar as coisas com as pessoas. Porque eu não estou sozinha, as pessoas que não estão morando na cidade. Mas, eu não sei se você já ouviu um conceito que chama DNA espiritual, é uma coisa que me deixa assustadíssima. DNA espiritual? Que isso? É uma teoria que diz que o ser humano precisa de algo maior para, digamos assim, para sobreviver às opressões de estar vivo. Algo maior seria o... Qualquer coisa, pode ser extraterrestre, pode ser o Estado, pode ser o capitalismo, pode ser o ateísmo, pode ser o feminismo, pode ser qualquer coisa. Mas que a gente tem essa necessidade de algo maior do que a gente só não sobreviveria, a gente se sentiria oprimido e a gente não aumentaria a pressão, digamos assim. E dentro dessa teoria, a questão do abismo social, reis e a população, ela teria diminuído isso assim, com dados históricos de alimentação, direito à casa, tudo. Esse abismo teria diminuído durante as revoluções e agora ele aumentou de novo e está maior do que ele era antes. E que isso aconteceu porque nós temos a necessidade de ter alguém comandando, alguém maior, E assim, eu quando olhei isso a primeira vez, falei, ideológico, né? Dogmático, como você disse, pra gente acreditar que é assim que funciona, mas eu ainda não consegui me libertar disso, porque quando eu observo realmente o movimento histórico, capital, blá blá blá, eu vejo isso acontecendo mesmo. Mas será que isso acontece ou isso que a história oficial conta? Não, Sabe, isso tipo, vai fazer porque, por exemplo, Gandhi é o grande líder pacifista da Índia, da Revolução da Índia. Só que Gandhi é o que ficou quando a história oficial decidiu quem é que ia ser o líder da independência da Índia, né? Existiam milhões de grupos lutando pela independência da Índia, inclusive grupos de ação direta, grupos terroristas, grupos, sabe? Eu fico pensando até que ponto essas lideranças eram realmente lideranças ou foi o que a história oficial terminou se transformando. Pensando no macro, mas eu sinto isso, por exemplo, nesse grupo, eu sinto isso em qualquer grupo. Nesse grupo você está falando... Esse grupo que eu comentei antes. Sei. As pessoas, elas preferem. Bom, mas isso é claro que... E ele atribui a responsabilidade a outra pessoa,
Mas esse é um trabalho esse é o trabalho, entre outros, né, de como se desfazer do que o Lavoisier chamava de servidão voluntária, né, que é depositar em alguém a tarefa de conduzir. Gente, a gente fez uma viagem que foi assim da Finlândia até os zapatistas. Acho que deu por hoje. E semana que vem eu não sei exatamente o que a gente vai fazer, mas eu antes disso quero fazer o meu pequeno marketing, que é o seguinte, não é um marketing na verdade, é um convite. Neste sábado a gente vai lançar um livro sobre Nietzsche, maravilhoso, chamado Nietzsche, o Bufão dos Deuses, da Maria Cristina Franco Ferraz. E é um livro delicioso de ler, é um livro agudo, delicadíssimo, bem escrito, tudo de bom. Mas, não estou fazendo propaganda do livro, eu quero chamá-los para outra coisa. Porque vai ter uma tarde poético-musical, né? Vai ter um piano, um pianista vai tocar as obras, as composições do Nietzsche, duas atrizes vão ler fragmentos do Hino à Vida, escrito pelo Nietzsche em homenagem a Lu Andréa Salomé, e vai ter um tenor cantando uns líder ali. Tudo isso a partir das 6 da tarde, aqui na Vila Madalena, no Espaço Cultural Barco. É na Rua Doutor Virgílio 426. É B _ Arco. Barco. B Arco, mas é Barco, você encontra no Google. Rua Doutor Virgílio de Moraes 426. Convidadíssimos, venham, assistam, não precisa comprar o livro, mas se quiser pode comprar esse e aos nossos amigos e todos os outros. Todos eles são magníficos, porque um por um eu ajudei a escolher.